Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 52. Botas. Elaine acomodou-se na sela de Glimmer. A égua era um dos prêmios do estábulo real, era da melhor raça saudiana, com crina e pelagem brancas e brilhantes. A sela em si era rica, com couro adornado com vermelho vinho e dourado. Era o tipo de sela que se usava para desfilar. Birgitte montava Rising, um cavalo castrado alto e castanho, também um dos mais rápidos dos estábulos reais. A guardiã havia escolhido os 2 cavalos. Ela esperava ter que correr. Birgitte usava uma das cópias de cabeça de raposa de Elaine, embora tivesse um formato diferente, um fino disco prateado com uma rosa na frente. Elaine carregava outra embrulhada em pano dentro do bolso. Ela tentará fazer outro esta manhã, mas derretera, quase incendiando sua comoda. Ela estava tendo muita dificuldade sem o original para estudar. Seus sonhos de armar todos os seus guardas pessoais com medalhões pareciam cada vez menos possíveis, a menos que ela, de alguma forma, conseguisse persuadir Matt lhe devolver o original. Sua guarda de honra se posicionou em fileiras montadas ao redor dela e de Birgitte na Praça da Rainha. Ela trazia apenas 100 soldados, 75 guardas e um círculo interno de 25 guardas. Era uma força minúscula, mas ela teria ido sem aqueles se tivesse conseguido escapar impune. Não podia se dar ao luxo de ser vista como uma conquistadora. Eu não gosto disso, disse Birgitte. Você não gosta de nada ultimamente, disse Elaine. Juro que você está ficando mais irritada a cada dia. É porque você está ficando mais imprudente a cada dia. Ah, qual é? Essa não é a coisa mais imprudente que já fiz. Só porque você estabeleceu um padrão muito alto para si mesma, Elaine. Vai ficar tudo bem, disse Elaine, olhando para o sul. Por que você continua olhando naquela direção? Randy, disse Elaine, sentindo aquele calor novamente, pulsando no nó de emoções em sua mente. Ele está se preparando para algo. Ele se sente perturbado. E em paz ao mesmo tempo. Leve, mas aquele homem podia ser confuso. A reunião aconteceria em um dia, se o prazo original ainda fosse cumprido. Egwene estava certa. Romper o selo seria tolice. Mas Randy veria a razão. Alice cavalgou até ela, acompanhada por 3 parentas. Sarazia era uma mulher rechonchuda com ar de avó. Kema, de pele escura, mantinha o cabelo preto em 3 longas tranças, e Nashia, recatada e com rosto jovem, usava um vestido largo. As 4 se posicionaram ao lado de Elaine. Apenas 2 delas eram fortes o suficiente para um portal. Muitos das parentes eram mais fracos do que a maioria das Aes Sedai. Mas isso bastaria, supondo que Elaine tivesse dificuldade em abraçar a fonte. Você pode fazer alguma coisa para impedir que os arqueiros a atinjam? Birgitte perguntou a Alice. Algum tipo de trama? Alice inclinou a cabeça, pensativa. Conheço um que pode ajudar, disse ela, mas nunca tentei. Outra parente teceu um portal à frente. Ele se abria para uma extensão de terra áspera e gramada, nos arredores de Cairhien. Um exército muito maior aguardava ali, usando as couraças e os capacetes em forma de sino das tropas de Cairhien. Os oficiais eram fáceis de identificar com suas roupas escuras, nas cores das casas às quais serviam. Usavam um colarinho erguido sobre as costas. Lorstrom, alto e de rosto estreito, montava à frente de seu exército, que usava verde escuro com listras carmesim. Bertome estava do outro lado. Suas forças pareciam ter aproximadamente o mesmo tamanho. 5.000 homens cada. As outras 4 casas haviam mobilizado exércitos menores. Se eles queriam te capturar, disse Birgitte severamente, você está dando a eles uma chance. Não há como fazer isso e permanecer segura, a menos que eu queira me esconder no meu palácio e enviar minhas tropas. Isso só levaria à rebelião em Cairhien e ao potencial colapso em Andor. Ela olhou para a guardiã. Sou rainha agora, Birgitte. Você não vai conseguir me proteger do perigo, assim como não conseguiria manter um soldado solitário em segurança no campo de batalha. Birgitte assentiu. Fique perto de mim e de Gibbon. Gibbon se aproximou, montado num grande cavalo castrado malhado. Com Birgitte de um lado e Gibbon do outro, e com os 2 cavalos mais altos que o de Elaine, um possível assassino teria grande dificuldade em matá-la sem antes atingir seus amigos. E assim seria pelo resto de sua vida. Ela cutucou Glimmer para que se movesse, e sua tropa atravessou o portal e chegou ao solo de Cairhien.
Os nobres à frente se curvaram ou fizeram reverências a cavalo, e essas oblações foram mais profundas desta vez do que quando encontraram Elaine em sua sala do trono. O espetáculo havia começado. A cidade estava logo à frente, com as muralhas ainda enegrecidas pelos incêndios da luta contra o Shaido. Elaine podia sentir a tensão de Brigitte enquanto o portal desaparecia atrás dela. As parentes ao redor de Elaine abraçaram a fonte, e Alice teceu uma trama desconhecida, colocando-a no ar ao redor do anel interno de tropas. Produziu um vento fraco, mas veloz, girando no ar. A ansiedade de Brigitte era contagiosa, e Elaine se viu segurando as rédeas com força enquanto Glimmer avançava. O ar era mais seco ali em Cairhien, com leve cheiro de poeira. O céu estava nublado. As tropas cairieninas formaram-se em torno de seu pequeno grupo de andoranos vestidos de branco e vermelho. A maioria das forças cairieninas era a pé, embora houvesse alguma cavalaria pesada, cavalos em armaduras brilhantes e homens carregando lanças apontadas para o alto. Todos marchavam em linhas perfeitas, protegendo Elaine, ou mantendo-a cativa. Lorstrum aproximou seu garanhão baio das fileiras externas de Elaine. Gibbon olhou para ela, que assentiu, então o capitão permitiu que ele se aproximasse. A cidade está nervosa, majestade, disse Lorstrum. Brigitte ainda teve o cuidado de manter sua montaria entre a dele e a de Elaine. Há rumores infelizes em torno de sua ascensão. Rumores que você provavelmente iniciou, pensou Elaine, antes de decidir me apoiar. Certamente eles não vão se rebelar contra suas tropas. Espero que não. Ele a observou por baixo do cap verde floresta. Usava um casaco preto que ia até os joelhos e tinha listras coloridas por toda a extensão, para representar sua casa. Era o tipo de roupa que ele usaria se fosse a um baile. Isso projetava uma sensação de confiança. Sua força não estava tomando a cidade, mas sim escoltando a nova rainha com desfile honorário. É improvável que haja resistência armada. Mas eu queria avisá-la. Lorstrum assentiu com respeito. Ele sabia que ela o estava manipulando, mas também aceitava essa manipulação. Ela teria que vigiá-lo atentamente nos anos seguintes. Cairhien era uma cidade tão quadrada, toda de linhas retas e torres fortificadas. Embora parte de sua arquitetura fosse bela, não havia comparação com Caemen ou Tarvalon. Eles cavalgaram diretamente pelos portões do norte, com o rio Alguênia à direita. Multidões aguardavam lá dentro. Lorstrum e os outros haviam feito um bom trabalho. Houve aplausos, provavelmente iniciados por cortesãos cuidadosamente posicionados. Conforme Elaine entrava na cidade, os aplausos aumentavam. Isso a surpreendeu. Ela esperava hostilidade. E sim, havia um pouco disso, um pedaço ocasional de lixo atirado do fundo da multidão. Ela ouviu uma vaia aqui e ali. Mas a maioria parecia satisfeita. Enquanto cavalgava por aquela ampla passagem, ladeada pelos edifícios retangulares que Cairhien adorava, ela percebeu que talvez aquelas pessoas estivessem esperando por um evento como aquele. Falando sobre isso, espalhando histórias. Algumas dessas histórias eram hostis, e essas eram as que Norrie havia relatado. Mas agora pareciam mais um sinal de preocupação do que de hostilidade. Cairhien estava muito tempo sem um monarca, seu rei morto por mãos desconhecidas, o Senhor Dragão aparentemente os abandonando. Sua confiança aumentou. Cairhien era uma cidade ferida. Os restos queimados e destruídos do portão Foregate estavam lá fora. Paralelepípedos haviam sido arrancados para serem jogados das muralhas. A cidade nunca se recuperara totalmente da Guerra Aiel, e as torres topless inacabadas, simétricas em design, mas lamentavelmente desoladas em aparência, eram uma declaração altiva desse fato. Aquele maldito jogo das casas era um flagelo quase tão terrível. Será que ela conseguiria mudar isso? As pessoas ao seu redor pareciam esperançosas, como se soubessem a bagunça distorcida que sua nação havia se tornado. Seria mais fácil tirar as lanças de um Aiel do que cortar a astúcia de um cairieno, mas talvez ela pudesse ensiná-los uma lealdade maior à pátria e ao trono. Contanto que tivessem um trono que valesse essa lealdade. O Palácio do Sol ficava exatamente no centro da cidade. Como o resto da cidade, era quadrado e angular, mas ali a arquitetura transmitia uma sensação de força imponente. Era um edifício imponente, apesar da ala quebrada onde ocorrerá o atentado contra Rand. Mais nobres esperavam ali, de pé em degraus cobertos ou em frente a carruagens ornamentadas. Mulheres em trajes formais com aros largos, os homens em casacos elegantes de cores escuras, com bonés na cabeça. Muitos pareciam céticos, e alguns, espantados. Elaine lançou um sorriso satisfeito para Brigitte. Está funcionando.
Ninguém esperava que eu cavalgasse até o palácio escoltada por um exército cairieno. Birgitte não disse nada. Ela ainda estava tensa, e provavelmente continuaria até Elaine retornar a Caemlyn. Duas mulheres estavam ao pé da escadaria, uma bela mulher com sinos no cabelo, a outra com cabelos cacheados e um rosto que não parecia ser uma Aes Sedai, apesar de já ser uma há anos. Era Sashali Anderli, e a outra mulher, que tinha um rosto sem idade, era Samitsu Tamagova. Pelo que as fontes de Elaine conseguiram determinar, essas duas eram o mais próximo de governantes que a cidade fora na ausência de Rand. Ela havia se correspondido com ambas e encontrado Sashali notavelmente interessada em entender o modo de pensar dos Cairhien. Ela havia oferecido a cidade a Elaine, mas deixará implícito que entendia que recebê-la e tomá-la eram duas coisas diferentes. Sashali deu um passo à frente. Majestade, disse ela formalmente, que fique claro que o Senhor Dragão lhe concede todos os direitos e reivindicações sobre esta terra. Todo o controle formal que ele tinha sobre a terra lhe foi cedido, e a posição de administrador da nação foi dissolvida. Que governe com sabedoria e paz. Elaine acenou com a cabeça regiamente, a cavalo, mas por dentro fervia. Ela dissera que não se importava com a ajuda de Rand para assumir o trono, mas não era como se quisesse ser esfregada na cara. Mesmo assim, Sashali parecia levar sua posição a sério, embora, pelo que Elaine descobrira, essa posição fosse, em grande parte, criada por ela mesma. Elaine e sua procissão desmontaram. Rand teria imaginado que seria tão fácil assim entregar-lhe o trono. Ele havia permanecido em Cairhien tempo suficiente para saber como eles conspiravam. Uma Aes Sedai fazendo uma proclamação nunca teria sido suficiente. Mas ter nobres poderosos apoiando-a diretamente deveria ser suficiente para conseguir isso. A procissão subiu os degraus. Eles entraram, e cada um dos que a apoiavam trouxe uma guarda de honra menor, de 50 pessoas. Elaine trouxe toda a sua tropa, estava lotada, mas ela não pretendia deixar ninguém para trás. Os corredores internos eram retos, com tetos pontiagudos e detalhes dourados. O símbolo do sol nascente adornava cada porta. Havia nichos para exibição de riquezas, mas muitos estavam vazios. Os Aiel haviam tirado seu quinto daquele palácio. Ao chegar à entrada do grande Salão do Sol, os guardas e guardas andoranas de Elaine se organizaram em fileiras no corredor externo. Elaine respirou fundo e entrou na sala do trono com um grupo de 10. Colunas de mármore com listras azuis subiam até o teto nas laterais da sala, e o trono do sol repousava em seu estrado de mármore azul no fundo do grande salão. O assento era de madeira dourada, mas surpreendentemente modesto. Talvez fosse por isso que Laman decidirá construir um novo trono, usando a própria Vendoraldeira como material. Elaine caminhou até o estrado e se virou quando a nobreza cairiena entrou, seus apoiadores primeiro, depois os demais, classificados de acordo com os complicados ditames de Dais Daimar. Essas classificações podiam mudar a cada dia, se não a cada hora. Birgitte observava cada um que entrava, mas os cairienos eram modelos de decoro. Nenhum deles demonstraria a audácia de Elorien em Andor. Ela era uma patriota, ainda que frustrada, continuasse a discordar de Elaine. Em Cairhien, não se fazia esse tipo de coisa. Assim que a multidão se acalmou, Elaine respirou fundo. Ela havia considerado fazer um discurso, mas sua mãe lhe ensinara que, às vezes, uma ação decisiva resulta no melhor discurso. Elaine se moveu para se sentar no trono. Birgitte segurou seu braço. Elaine lançou-lhe um olhar interrogativo, mas a guardiã estava de olho no trono. Espere um momento, disse ela, curvando-se. Os nobres começaram a murmurar uns com os outros, e Lorstrum se aproximou de Elaine. Majestade! Birgitte, disse Elaine, corando, isso é realmente necessário. Birgitte a ignorou, cutucando a almofada do assento. Luz. Será que o guardião estava determinado a envergonhá-la em todas as situações possíveis? Certamente. Ahá! Birgitte disse, puxando algo da almofada. Elaine se assustou e se aproximou, com Lorstrum e Bertome ao seu lado. Birgitte segurava uma pequena agulha, com a ponta preta, escondida na almofada. Elaine empalideceu. Era o único lugar onde sabiam que você estaria, Elaine, disse Birgitte suavemente. Ela se ajoelhou e começou a procurar por mais armadilhas. Lorstrum corou. Eu vou descobrir quem fez isso, majestade, disse ele em voz baixa. Uma voz perigosa. Eles conhecerão a minha ira. Não se eles conhecerem a minha primeiro, disse o atarracado Bertome, olhando por cima da agulha. Obviamente, uma tentativa de assassinato contra o Senhor Dragão, majestade, disse Lorstrum em voz mais alta, para o benefício da plateia.
Ninguém ousaria tentar matá-la, nossa querida irmã de Andor. Que bom ouvir isso, disse Elaine, olhando-o fixamente. Aquela expressão dela dizia a todos na sala que ela toleraria aquela farsa, com a intenção de salvar a reputação dele. Como seu maior apoiador, a vergonha de uma tentativa de assassinato recaiu sobre ele. Concordar em deixá-lo salvar a cara lhe custaria caro. Ele baixou os olhos brevemente, em sinal de compreensão. Luz, ela odiava aquele jogo. Mas ela o jogaria. E o jogaria bem. É seguro? Ela perguntou a Brigitte. A guardiã coçou o queixo. Só tem um jeito de descobrir, disse ela, e então se sentou no trono com uma força nada cerimoniosa. Vários nobres no salão ficaram boquiabertos, e Lostrum ficou ainda mais pálido. Não é muito confortável, disse Brigitte, inclinando-se para o lado e empurrando as costas contra a madeira. Eu esperava que o trono de um monarca fosse mais acolchoado, com esse seu traseiro delicado e tudo. Brigitte, sibilou Elaine, sentindo o rosto ficar vermelho novamente. Você não pode se sentar no trono do sol. Sou sua guarda-costas, disse Brigitte. Posso provar sua comida se quiser, posso atravessar portas antes de você e posso sentar na sua cadeira se achar que isso vai te proteger. Ela sorriu. Além disso, acrescentou em voz baixa, eu sempre me perguntei como seria uma dessas. A guardiã se levantou, ainda cautelosa, mas também satisfeita. Elaine se virou e encarou a nobreza de Cairhien. Vocês esperaram muito por isso, disse ela. Alguns de vocês estão insatisfeitos, mas lembrem-se de que metade do meu sangue é cairieno. Esta aliança tornará nossas duas nações grandes. Não exijo sua confiança, mas exijo sua obediência. Ela hesitou e acrescentou, lembrem-se novamente, é assim que o dragão renascido deseja. Ela viu que eles entendiam. Rand já havia conquistado aquela cidade uma vez, embora tivesse sido para libertá-la do Shaido. Seria sensato não tentá-lo voltar e conquistá-la novamente. Uma rainha usava as ferramentas que tinha à mão. Ela havia conquistado Andor sozinha, deixaria Rand ajudá-la com Cairhien. Sentou-se. Uma coisa tão simples, mas as implicações seriam de fato de longo alcance. Reúnam suas forças individuais e os guardas das casas, ordenou ela aos nobres reunidos. Vocês marcharão, com as forças de Andor, através de portais para um lugar conhecido como Campo de Merrilor. Encontraremos o dragão renascido. Os nobres pareceram surpresos. Ela entraria, tomaria o trono e comandaria seus exércitos da cidade no mesmo dia? Ela sorriu. Melhor agir rápida e decisivamente, isso criaria um precedente para obedecê-la. E começaria a prepará-los para a última batalha. Além disso, anunciou ela enquanto começavam a sussurrar, quero que reúnam todos os homens deste reino que saibam empunhar uma espada e os recrutem para o exército da rainha. Não haverá muito tempo para treinamento, mas todos os homens serão necessários na última batalha, e as mulheres que desejarem lutar também podem se apresentar. Mandem também um recado aos fundidores de sinos da sua cidade. Preciso me encontrar com eles dentro de 1 hora. Mas, disse Bertome, o banquete da coroação, majestade. Nós festejaremos quando a última batalha tiver sido travada e os filhos de Cairhien estiverem seguros, disse Elaine. Ela precisava distraí-los de suas conspirações, dar-lhes trabalho para mantê-los ocupados, se possível. Movam-se! Finjam que a última batalha está à sua porta e chegará amanhã. Pois, de fato, poderia chegar. Mate encostou-se a uma árvore morta, olhando para o acampamento. Inspirou e expirou, sorrindo, sentindo o belo conforto de saber que não estava mais sendo perseguido. Ele havia se esquecido de como isso era bom. Melhor do que uma bela criada em cada joelho, essa sensação era, bem, melhor do que uma criada, pelo menos. Um acampamento militar à noite era um dos lugares mais confortáveis do mundo, mesmo que metade do acampamento estivesse vazio, pois os homens ali presentes haviam ido para Cairhien. O sol já havia se posto e alguns dos que permaneceram já haviam se recolhido. Mas para aqueles que haviam cumprido o serviço da tarde do dia seguinte, não havia motivo para dormir ainda. Uma dúzia de fogueiras ardia lentamente pelo acampamento, homens sentados para compartilhar histórias de façanhas, de mulheres deixadas para trás ou de rumores vindos de longe. Línguas de fogo tremulavam enquanto os homens riam, sentados em troncos ou pedras. Alguém ocasionalmente cavava as brasas com um galho retorcido e lançava pequenas faíscas no ar enquanto seus amigos cantavam Venham, moças ou salgueiros caídos ao meio-dia. Os homens da banda eram de uma dúzia de nações diferentes, mas este acampamento era seu verdadeiro lar. Mate caminhava por entre eles, chapéu na cabeça, a xandarei sobre o ombro.
Ele havia ganhado um lenço novo para o pescoço. As pessoas sabiam da sua cicatriz, mas não havia motivo para exibi-la como uma ou as malditas carroças de Luca. O cachecol que ele escolhera desta vez era vermelho, em memória de Tilin e dos outros que haviam sucumbido ao Golem. Por um breve período, ele se sentirá tentado a escolher rosa. Um período muito curto. Matt sorriu. Embora canções ecoassem em várias fogueiras, nenhuma era alta, e havia um silêncio saudável no acampamento. Não um silêncio. Silêncio nunca era bom. Ele odiava silêncio. Fazia-o se perguntar quem estaria se esforçando tanto para surpreendê-lo. Não, aquilo era um silêncio. Homens roncando baixinho, fogueiras crepitando, outros homens cantando, ervas daninhas estalando enquanto os vigias passavam. Os ruídos pacíficos de homens aproveitando suas vidas. Matt encontrou o caminho de volta para sua mesa do lado de fora de sua tenda escura. Sentou-se e olhou os papéis que havia empilhado ali. O interior da tenda estava muito abafado. Além disso, ele não queria acordar ou ver. A barraca de Matt ondulava ao vento. Seu assento parecia estranho, a bela mesa de carvalho apoiada em um canteiro de patas de galinha, a cadeira de Matt ao lado, um jarro de cidra quente no chão ao lado dele. Os papéis sobre a mesa estavam carregados com várias pedras que ele havia pegado, iluminados por uma única lâmpada bruxuleante. Ele não deveria ter pilhas de papel. Ele deveria ser capaz de sentar-se perto de uma daquelas fogueiras e cantar Dance com Jack das Sombras. Ele conseguia distinguir vagamente a letra da música de uma fogueira próxima. Documentos. Bem, ele havia concordado com o emprego de Elaine, e havia documentos para esse tipo de coisa. E documentos sobre a formação das tripulações de dragões. Documentos sobre suprimentos, relatórios disciplinares e todo tipo de bobagem. E alguns documentos que ele conseguirá arrancar de Sua Majestade Real, relatórios de espionagem que ele queria examinar. Relatórios sobre o Seanchan. Muitas das notícias não eram novidade para ele. Graças ao portal de Verin, Matt viajara para KM mais rápido do que a maioria dos rumores. Mas Elaine tinha seus próprios portais, e algumas das notícias de Tiri e Lian eram recentes. Falava-se da nova Imperatriz Seanchan. Então Tuon realmente havia se coroado, ou seja lá o que os Seanchan faziam para nomear um novo líder. Isso o fez sorrir. Leve, mas eles não sabiam o que os aguardava. Provavelmente achavam que sabiam. Mas ela o surpreenderia, tão certo quanto o céu estar azul. Ou, bem, estava cinza ultimamente. Também se falava de uma aliança entre o povo do mar e o Seanchan. Matt descartou a ideia. Os Seanchan haviam capturado embarcações suficientes do povo do mar para dar essa impressão, mas não era verdade. Ele também encontrou algumas páginas com notícias sobre Rand, a maioria delas inespecíficas ou pouco confiáveis. Cores arrasadoras. Rand estava sentado conversando com algumas pessoas em uma tenda. Talvez ele estivesse em Arad-Doma, mas não poderia estar lá e lutando nas terras da fronteira, não é mesmo? Um rumor dizia que Rand havia matado a rainha Tilin. Que idiotas pensaram isso? Ele folheou os relatórios sobre Rand rapidamente. Odiava ter que banir aquelas cores flamejantes repetidas vezes. Pelo menos Rand estava usando roupas desta vez. A última página era curiosa. Lobos correndo em enormes matilhas, reunindo-se em clareiras e uivando em coro. O céu brilhando vermelho à noite. Gados enfileirados nos campos, todos voltados para o norte, observando em silêncio. As pegadas dos exércitos da Cria das Sombras no meio dos campos. Essas coisas cheiravam a simples boatos, passados de fazendeira para fazendeira até chegarem aos ouvidos dos espiões de Elaine. Matt olhou para a folha e então, sem nem pensar, percebeu que havia tirado o envelope de Verin do bolso. A carta, ainda lacrada, parecia gasta e suja, mas ele não a abrirá. Resistir àquele impulso parecia a coisa mais difícil que já fizera. Isso sim é uma visão de alguma irregularidade, disse uma voz feminina. Matt ergueu os olhos e viu Setali caminhando em sua direção. Ela usava um vestido marrom que se estendia sobre seus seios fartos. Não que Matt tivesse se dado ao trabalho de olhá-los. Você gosta do meu esconderijo? Perguntou Matt. Ele colocou o envelope de lado e, em seguida, os últimos relatórios de espionagem em uma pilha, ao lado de uma série de esboços que ele vinha fazendo de algumas bestas novas, baseados nas que Talmanes havia comprado. Os papéis ameaçavam voar. Como não tinha pedra para colocar naquela pilha, tirou uma das botas e a colocou em cima. Seu covil? Perguntou Setali, parecendo divertida. Claro, disse Matt, coçando a sola do pé calçado com meias. Você terá que marcar um horário com meu mordomo se quiser entrar. Seu mordomo?
O toco ali, disse Mate, assentindo. Não o pequeno, mas o grande com musgo crescendo em cima. Ela levantou uma sobrancelha. Ele é muito bom, disse Mate. Quase nunca deixa entrar alguém que eu não queira ver. Você é uma criatura interessante, Matrin Calton, disse Setali, sentando-se no toco maior. Seu vestido era no estilo Eboldar, com a lateral presa para revelar anáguas coloridas o suficiente para assustar um concertador. Você queria algo específico? Perguntou Mate. Ou você só passou aqui para sentar na cabeça do meu mordomo? Ouvi dizer que você visitou o palácio novamente hoje. É verdade que você conhece a rainha? Mate deu de ombros. Elaine é uma garota legal. Bonita, isso é certo. Você não me choca mais, Matrin Calton, observou Setali. Percebi que as coisas que você diz muitas vezes têm essa intenção. Eram. Eu digo o que penso, senhora Ana. Por que a senhora se importa se eu conheço a rainha? Só mais uma peça do quebra-cabeça que o senhor representa, disse Setali. Recebi uma carta de Joline hoje. O que ela queria de você? Ela não pediu nada. Queria apenas avisar que haviam chegado em segurança a Tarvalon. Você deve ter lido errado. Setali lançou-lhe um olhar de repreensão. Joline Sedai o respeita, mestre Calton. Ela sempre falava muito bem de você e da maneira como você resgatou não só ela, mas também as outras duas. Ela perguntou por você na carta. Mate piscou. Sério? Ela disse coisas assim? Setali assentiu. Queime-me, disse ele. Quase me sinto mal por pintar a boca dela de azul. Mas você não imaginaria que ela pensava assim, considerando como ela me tratou. Falar essas coisas com um homem infla a opinião que ele tem de si mesmo. Alguém poderia pensar que a maneira como ela te tratou já teria sido suficiente. Ela é uma Aes Sedai, murmurou Mate. Ela trata todo mundo como se fossem lama para ser raspada de suas botas. Setali o encarou. Ela tinha um jeito imponente, parte avó, parte dama da corte, parte estalajadeira pragmática. Desculpe, disse ele. Algumas Aes Sedai não são tão ruins quanto outras. Não tive a intenção de te insultar. Vou aceitar isso como um elogio, disse Setali. Embora eu não seja uma Aes Sedai. Mate deu de ombros, encontrando uma pedrinha bonita aos seus pés. Ele a usou para recolocar a bota em cima da pilha de papéis. As chuvas dos últimos dias tinham passado, deixando um ar fresco e refrescante. Eu sei que você disse que não doeu, disse Mate. Mas, como é a sensação? Aquilo que você perdeu. Ela franziu os lábios. Qual é a comida mais deliciosa que você aprecia, mestre Calton? A única coisa que você comeria acima de todas as outras. As tortas doces da mamãe, disse Mate imediatamente. Bem, é assim mesmo, disse Setali. Saber que você costumava poder saborear aquelas tortas todos os dias, mas agora elas lhe foram negadas. Seus amigos podem comer quantas tortas quiserem. Você os inveja e fica magoado, mas ao mesmo tempo fica feliz. Pelo menos alguém pode saborear o que você não pode. Mate assentiu lentamente. Por que você odeia tanto as Aes Sedai, mestre Calton? Perguntou Setali. Eu não as odeio, disse Mate. Que me queime, mas eu não odeio. Mas, às vezes, um homem parece não conseguir fazer duas coisas sem que as mulheres queiram que ele faça uma delas de forma diferente e ignore a outra completamente. Você não é obrigado a seguir os conselhos delas, e eu garanto que, na maioria das vezes, você acaba admitindo que são bons conselhos. Mate deu de ombros. Às vezes, um homem simplesmente gosta de fazer o que quer sem que ninguém lhe diga o que há de errado com isso e o que há de errado com ele. Só isso. E não tem nada a ver com a sua visão peculiar dos nobres. Afinal, a maioria das Aes Sedai age como se fossem nobres. Não tenho nada contra nobres, disse Mate, ajeitando o casaco. Só não tenho vontade de ser um deles. Por que isso então? Mate ficou parado por um momento. Por quê? Finalmente, olhou para o pé e recolocou a bota. São botas. Botas. Setali pareceu confuso. Botas, disse Mate com um aceno de cabeça, amarrando os cadarços. O importante são as botas. Mas... Veja bem, disse Mate, apertando os cadarços, muitos homens não precisam se preocupar muito com que botas usar. Eles são os mais pobres. Se você perguntar a um deles, que botas você vai usar hoje, Mop? A resposta é fácil. Bem, Mate.
Eu só tenho um par, então acho que vou usar esse par. Mate hesitou. Acho que não diriam isso a você, Setali, já que você não é eu e tudo mais. Eles não te chamariam de Mate, entende? Entendo, disse ela, parecendo divertida. De qualquer forma, para quem tem um dinheirinho, a questão de quais botas usar é mais difícil. Sabe, homens comuns, homens como eu. Ele a encarou. E eu sou um homem comum, veja bem. Claro que é. Tenho toda a razão, disse Mate, terminando de amarrar os cadarços e sentando-se. Um homem comum pode ter 3 pares de botas. Seu terceiro melhor par de botas são aquelas que você usa quando está trabalhando em algo desagradável. Elas podem raspar depois de alguns passos e podem ter alguns buracos, mas são boas o suficiente para manter o equilíbrio. Você não se importa em sujá-las no campo ou no celeiro. Tudo bem, disse Setali. Então você tem o seu segundo melhor par de botas, disse Mate. São as suas botas do dia a dia. Você as usa se for jantar na casa dos vizinhos. Ou, no meu caso, você as usa se for para uma batalha. São botas bonitas, dão um bom apoio, e você não se importa de ser visto com elas nem nada. E o seu melhor par de botas? Perguntou Setali. Você as usa em eventos sociais, como um baile ou jantar com uma autoridade local. Bailes. Jantares. Cinzas sangrentas. Mulher. Pensei que você fosse estalajadeira. Setali corou levemente. Não vamos a baile nenhum, disse Mate. Mas, se tivéssemos que ir, acho que usaríamos nosso segundo melhor par de botas. Se elas são boas o suficiente para visitar a velha Embrio, que mora ao lado, então são boas o suficiente para pisar no calo de qualquer mulher tola o suficiente para dançar com a gente. Então para que servem as melhores botas? Caminhando, disse Mate. Qualquer fazendeiro sabe o valor de boas botas quando se anda uma longa distância. Setali pareceu pensativo. Tudo bem. Mas o que isso tem a ver com ser um nobre? Tudo, disse Mate. Você não entende. Se você é um sujeito comum, sabe exatamente quando usar suas botas. Um homem consegue controlar 3 pares de botas. A vida é simples quando se tem 3 pares de botas. Mas nobres. Talmanes afirma ter 40 pares de botas diferentes em casa. 40 pares, você consegue imaginar? Ela sorriu divertida. 40 pares, repetiu Mate, balançando a cabeça. 40 pares. E nem todos são do mesmo tipo. Há um par para cada traje, e uma dúzia de pares em estilos diferentes que combinam com qualquer metade dos seus trajes. Você tem botas para reis, botas para grandes senhores e botas para pessoas comuns. Você tem botas para o inverno e botas para o verão, botas para dias chuvosos e botas para dias secos. Você tem sapatos malditos que usa apenas quando está indo para o banheiro. Lopin costumava reclamar que eu não tinha um par para usar na latrina à noite. Entendo. Então você está usando botas como uma metáfora para o ônus da responsabilidade e da decisão colocado sobre a aristocracia quando ela assume liderança de posições políticas e sociais complexas. Metáfora para... Mate franziu a testa. Cinzas sangrentas, mulher. Isso não é metáfora para nada. São só botas. Setali balançou a cabeça. Você é um homem de uma sabedoria nada convencional, Matrim Calton. Eu me esforço ao máximo, observou ele, pegando a jarra de cidra quente. Para ser pouco convencional, quero dizer. Ele serviu uma xícara e a ergueu em sua direção. Ela aceitou graciosamente, bebeu e se levantou. Então, vou deixá-lo com suas próprias diversões, mestre Calton. Mas se o senhor tiver feito algum progresso naquele portal para mim. Elaine disse que em breve terá um para você. Em 1 ou 2 dias. Assim que eu voltar da tarefa que preciso fazer com Tom e Noel, providenciarei. Ela assentiu, compreendendo. Se ele não voltasse daquele recado, ela cuidaria de ouvir. Ela se virou para ir embora. Mate esperou até que ela fosse embora antes de tomar um gole da cidra direto da jarra. Ele vinha fazendo isso a noite toda, mas imaginou que ela provavelmente preferiria não saber. Era o tipo de coisa em que as mulheres preferiam não pensar. Ele voltou aos seus relatórios, mas logo percebeu que sua mente vagava para a Torre de Genjei e aquelas malditas cobras e raposas. Os comentários de Brigitte tinham sido esclarecedores, mas não particularmente encorajadores. 2 meses. 2 malditos meses vagando por aqueles corredores. Aquilo era uma grande e fumegante tigela de preocupação, servida como uma sopa da tarde. Além disso,
Ela havia tomado fogo, música e ferro. Quebrar as regras não era uma ideia tão original. Ele não ficou surpreso. Provavelmente, no dia em que a luz criou o primeiro homem, e esse homem criou a primeira regra, alguém pensou em quebrá-la. Pessoas como Elaine criaram regras para se adequarem a elas. Pessoas como Matt encontraram maneiras de contornar as regras estúpidas. Infelizmente, Birgitte, uma das lendárias heroínas da trombeta, não conseguiu derrotar os Aelfin e os Eelfin. Isso foi desconcertante. Bem, Matt tinha algo que ela não tinha. A sorte dele. Ele sentou-se pensativo, recostando-se na cadeira. Um de seus soldados passou. Clintock fez uma saudação. O Redar verificava Matt a cada meia hora. Eles ainda não haviam superado a vergonha de deixar o Gollum entrar furtivamente no acampamento. Ele pegou a carta de Verin novamente, sentindo-a nos dedos. Os cantos desgastados, as manchas de sujeira no papel antes branco. Ele a bateu na madeira. Então ele jogou o envelope na mesa. Não, ele não ia abri-lo, mesmo quando voltasse. Era isso. Ele nunca saberia o que havia ali, e ele não se importava nem um pouco. Ele se levantou e foi procurar Tom e Noel. Amanhã, eles partiriam para a Torre de Gengey.